Vamos falar essa noite sobre Jesus, o Cordeiro Pascal. Só uma pessoa se alegrou. Jesus, ele é o Cordeiro Pascal, irmão. E ele já foi imolado, ele já foi sacrificado no nosso lugar. Nós vamos aprender um pouco essa noite. Vamos celebrar um pouco ao Senhor e sairemos daqui abastecidos da unção, da palavra. Sairemos totalmente diferente da forma com que entramos aqui, amém? Quero que você já abra comigo, por favor, os apontamentos para Jesus que o Velho Testamento ele já nos trazia. Abre comigo, por favor, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Jesus é o Cordeiro Pascal, irmão. É o Cordeiro dado por Deus por nós. Gênesis, capítulo 3, verso 15, eu vou contextualizar você, vou mostrar para você o que está acontecendo nesse momento. Aqui sabemos que o homem, ele erra, ele peca, ele se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, e no verso 15, Deus está trazendo um paralelo para o homem. Deus já está fazendo menção da redenção para o homem. O que é redenção? É uma compra de uma propriedade. E naquele momento de caos, naquele momento onde o homem decidiu desobedecer a Deus, naquele momento onde o homem estava morto espiritualmente, parecia que já era, não tinha mais como resolver o problema, Deus, ele anuncia a redenção. Veja que desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz menção do Cordeiro, a Bíblia faz menção da pessoa de Cristo, aquele que iria nos substituir no momento do sacrifício. Então veja no verso 15, Deus trazendo juízo para a serpente e para a mulher. Nós vamos atentar um pouco para aquilo que Deus está falando, desse juízo. Verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está acontecendo aqui? Deus está trazendo um julgamento para a serpente e para a mulher. Ele está fazendo uma menção daquilo que ele iria fazer na redenção. Nesse momento é a primeira profecia dada por Deus sobre Cristo. Deus está falando que o descendente da mulher, a semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Naquele momento de caos, Deus está anunciando a salvação. Parece que não vai ter mais volta, porque o homem decidiu se afastar, mas naquele momento ali, Deus estava mostrando para Adão e Eva a redenção. Ele estava falando que através do descendente da mulher, da semente da mulher, iria nascer um que iria esmagar o poder da escravidão. Iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente. Não sei se você já matou alguma serpente, naturalmente falando, mas o ponto forte para matar uma serpente é fazer o quê? Na cabeça, irmãos. Você anula o poder dela quando você corta a cabeça dela ou quando você pisa na cabeça dela. Está dizendo ali que iria nascer um que iria envergonhar a serpente. Ele está simbolizando o diabo. A serpente está simbolizando aquilo que o homem decidiu entregar para o diabo, a autoridade que Deus tinha dado para ele. E Deus, naquele momento de caos, naquele momento difícil para o homem e para a mulher, porque eles pecaram, eles erraram e eles buscaram justiça própria. Você sabe do texto, você entende que eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. Eles tiveram medo porque eles estavam longe de Deus. E no verso 21, nos mostra algo extraordinário que Deus está fazendo. No verso 21 diz que Deus cobriu eles com pele de animais. Olha o sacrifício aí. Um animal que não tinha nada a ver com o problema, que não tinha pecado, Deus sacrificou. Deus está mostrando para o homem que sem sacrifício não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus está anunciando para o homem qual é o caminho da redenção: o sacrifício. Veja que o sacrifício é quando o animal não tem nada a ver com o problema e o animal morre porque alguém fez algo de errado. E naquela condição o homem tinha feito algo de errado, mas Deus é um Deus misericordioso. E naquele momento o diabo pensou que tinha vencido. Deus mostra o seu plano de redenção, dizendo para o homem e para a mulher que iria nascer um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente.
a semente. Lá em João 1 diz que o verbo se fez carne. Quando Maria, ela tem um encontro com o anjo, ela recebeu aquela promessa que Deus tinha falado para a humanidade. Queria resgatar, e disse, o anjo falou para ela: és agraciada entre as mulheres. Em você, o poder do Altíssimo te envolverá. E aquela semente genuína foi plantada em Maria. Mas nós estamos aqui ainda em Gênesis. E eu quero que você vá comigo para Gênesis 22. Então entenda que sem sacrifício não há redenção. Sem derramamento de sangue não há remissão. Gênesis 22, verso 13, essa história também bastante conhecida, fala de um homem chamado Abraão, que era Abrão. E no verso 13, eu já estou pegando a parte final, mas eu quero te contextualizar também. Deus, através da história, ele começou a fazer aliança com os homens, apontando as alianças que ele estabeleceu, mas existiria uma aliança perfeita, que era a aliança de Cristo. Então ele fez uma aliança com Noé, você lembra disso? Ele chamou Noé para pregar justiça, para pregar salvação, mas as pessoas não queriam ouvir Noé. Noé foi citado como um maluco. Estamos vivendo um tempo onde nós estamos falando sobre Jesus e as pessoas não estão nem aí. Alguns não querem, irmãos, mas nós não vamos deixar de anunciar essa salvação. Nós não vamos deixar de anunciar esse sacrifício que já foi feito. O cordeiro já foi imolado. O cordeiro já foi sacrificado, irmãos. E Noé, inspirado pelo Espírito, ele fez uma arca e demorou um tempo, irmãos. E quando veio o juízo, já era, irmãos. Aquelas pessoas que não estavam na arca não sobreviveram. Então, o decorrer das alianças, se você já fez o rema, você sabe o que eu estou falando sobre a aliança de sangue. A aliança perfeita é a aliança de Cristo, a qual não há imperfeição. Porque Noé vacilou, Davi e vários outros homens que Deus fez aliança, eles eram homens, eles não podiam estar no lugar do ser humano para oferecer o sacrifício por eles, porque eles eram imperfeitos. Então Deus está apontando as alianças, apontando para Cristo. Então veja aqui no verso 22, no capítulo 22, no verso 13, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, que Deus iria dar um filho para ele, e ele tinha comunhão com Deus. Ele começou a obedecer ao Senhor, e Abraão é o pai na fé. É alguém que viveu e entendeu o que é fé, porque Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Sabemos da história, mas eu quero contextualizar você, para que você possa entender. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós precisamos andar em fé, irmãos. Porque o medo às vezes bate na minha porta e na sua porta. Precisamos mandar a fé atender. Porque Abraão, ele tinha posses, ele tinha uma vida estruturada. Se você for estudar sobre a vida do pai dele, o pai dele tinha recursos. Abraão era um homem bem sucedido, mas um dia ele ouviu uma voz que chamou a atenção dele, porque ele viu seu pai, que era um idólatra, construía ídolos. Algumas coisas não aconteciam com ele. O seu pai oferecia o sacrifício para alguns ídolos, e algumas coisas não aconteciam com Abraão, porque a esposa dele era estéril, não podia dar filhos. Mas essa voz que ele ouviu, esse Deus, ele decidiu confiar. E ele saiu da sua terra, da sua parentela, teve uma jornada. E esse Deus invisível fez com que a sua esposa, Sara, que não podia ter filho, gerou um filho. Então, a obediência nos leva ao lugar de promoção. A obediência nos leva a um lugar onde Deus já nos viu. Porque qual era o intuito de Deus com Adão e Eva? Ter comunhão. Deus não queria perder a comunhão com Adão e Eva, porque ao decorrer da tarde, Deus ia lá conversar com eles, bater papo com eles, mas em algum momento isso se perdeu. Mas Deus está apontando para o sacrifício, que aquela comunhão iria ser restaurada. Está dizendo que através do sacrifício, através do sangue, iria haver restauração. E Abraão, ele teve uma comunhão com o Senhor, viveu várias coisas. Seu filho Isaque nasceu, filho da promessa. E logo depois, Abraão, ele é chamado por Deus para oferecer o seu filho, para dar aquele filho ao qual tanto ele tinha expectativa. Isso, nós não vamos ler ao decorrer do verso 22, eu só quero me deter com você com o verso 13, mas eu quero contextualizar você. E Abraão, ele pega o seu filho, Deus pediu Isaque a ele em sacrifício, ele vai lá oferecer Isaque, ele pega seu filho, pega os seus servos,
pega o cutelo, que era para oferecer o sacrifício, pega o fogo, pega a lenha, e ele vai oferecer o sacrifício que era o seu filho. Só que o que me chama a atenção é que, logo quando os seus servos estavam junto com Abraão, ele falou para os seus servos: fiquem aqui, vai eu e o menino adorar o Senhor, e voltaremos. Mas ao decorrer do capítulo 22, se você continuar lendo do capítulo 1, Deus não pediu adoração, Deus pediu o seu filho. Mas pela fé, Abraão já tinha sacrificado Isaac. Pela fé, Abraão já tinha visto Isaac já morto. Então ele falou: eu vou com o menino adorar e voltaremos. E ao decorrer da subida, Isaac já sabia o que era sacrifício. Isaac já sabia que precisava, estava faltando alguma coisa ali. O cordeiro. E Isaac começa a falar com o pai dele, Abraão: pai, tem aqui o fogo, tem aqui o cutelo. Está faltando o cordeiro. E Abraão fala: Deus proverá para si um cordeiro. E naquele momento que Abraão está lá, decidido, porque ele já tinha matado Isaac no coração, e a fé fala, ele falou para os seus servos: irmãos, tem momento que vai ser você e o Senhor. Tem momento que você vai entender que você necessita de uma comunhão com o Senhor, porque vai ter situações que vai ser você e o Senhor. Mas Abraão, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia quem era o Deus dele, e ele estava convicto, e ele falou fé para aqueles servos dele. E quando ele estava lá para sacrificar o seu filho, veio um anjo, nós sabemos da história, e no verso 13 eu quero ler com você, diz assim: nisto levantou Abraão os olhos e olhou, eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres, no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu. Então, nessa condição, Deus está apontando para Abraão que, através da fé, no sacrifício do cordeiro que ele iria enviar, nós teríamos salvação. Você entendeu, irmão? Deus proveu para Abraão um sacrifício. Ali está apontando para Cristo, o cordeiro pascal, o cordeiro ao qual iria nos resgatar da prisão. Então, Deus proveu para si um cordeiro. A Bíblia fala que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha um cordeiro preparado. Irmãos, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um cordeiro preparado. E ali Deus está mostrando para Abraão o que iria acontecer. Porque certa vez nos evangelhos, quando Jesus ele é questionado, ele fala: Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia, viu o cordeiro que Deus enviou em troca do seu filho. O sacrifício vicário é uma troca, é uma substituição, irmãos. Nós não podíamos, com a nossa própria força, pagar o preço a qual era para ser pago, o sangue derramado, o nosso sangue. Nós não teríamos força, irmãos, porque o pecado estava nos assolando, era o nosso Senhor. Mas Ele, como perfeito, aonde não houve dolo em sua boca, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele decidiu, Ele se identificou comigo e com você, e disse: Senhor, eu vou lá morrer por eles. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele deu seu Filho unigênito, então Ele semeou seu único Filho. Mas a Bíblia fala também que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele semeou seu único Filho unigênito e colheu o primeiro dentre os mortos. E os restantes somos eu e você, porque nós nos associamos com Cristo. Ele foi o primeiro, irmãos, a ressuscitar. Ele foi o primeiro a trazer o caminho de volta para mim e para você. Ele foi o primeiro a restaurar a comunhão. Através da sua vida, através do seu sacrifício, através da sua conduta. Lembra do cordeiro? O cordeiro não tinha nada a ver com o problema, mas o cordeiro pagava pelo erro. E Jesus, ele decidiu dar sua vida. Ele não fez por obrigação, mas ele decidiu se entregar por mim e por você. Então hoje é um domingo de Páscoa, irmão. Só que Páscoa não se retém só ao chocolate, mas se retém ao sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu por nós. E celebrar a Páscoa, irmãos, é reconhecer esse sacrifício, é honrar esse sacrifício, é viver esse sacrifício. Quando? Todos os dias.
porque alguém morreu por nós. E no Antigo Testamento já está apontando para o Messias, já está apontando para Cristo. E naquele momento, naquela situação, Isaac foi trocado pelo Cordeiro de Deus. Quero que você abra comigo lá em João, por gentileza, capítulo 1, verso 29. Diz assim o texto: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Quando João, que era a voz que clamava no deserto, ele viu o Cristo, o Messias, ele falou: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando você vê sobre cordeiro, sobre sacrifício, você volta para o animal. Mas por que João, quando viu Jesus, ele viu que era o Cordeiro de Deus? Porque ali Jesus estava representando aquela semente que Deus falou lá em Gênesis 3, o descendente da mulher iria nascer e iria esmagar a cabeça da serpente. Está comigo? Vamos continuar lendo, verso 29, né? Nós paramos no 29. Eu quero degustar com você mais um pouquinho. Verso 30. Este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. E sabemos que Jesus foi batizado, sabemos que Jesus desceu as águas para cumprir toda a justiça. Ele cumpriu toda a lei, irmãos, porque a lei mostrava para o homem que ele não podia sem Deus. Então a lei era cheia de ordenâncias. A lei explicava para o homem: ó, é assim, tem que ser assim, se não fizer um ponto da lei, você não cumpriu nada. A lei estava mostrando para o homem como o homem era dependente do Senhor. E João Batista era a voz que clamava no deserto. Deus levantou João Batista para anunciar, para preparar o caminho para o Messias. E quando ele viu, ele identificou e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, ele vai tirar o pecado do mundo. Está comigo? Agora vamos voltar um pouco para o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 12. Verso 1. Estamos falando sobre Jesus, o Cordeiro Pascal, amém? Gênesis 12, 1 diz assim: disse o Senhor, Êxodo, desculpa. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito. Fala comigo, terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Fala comigo, cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aqui Deus está mostrando como seria a Páscoa. O que é a Páscoa? Nós vamos aprender um pouco. A primeira Páscoa, a qual Deus está estabelecendo. Então Deus está falando para o seu povo. Nesse contexto aqui, o povo de Deus, ele estava escravizado no Egito. E ao decorrer, antes de acontecer a Páscoa, aqui estava acontecendo as 10 pragas. E nessas 10 pragas, nós vamos aprender agora sobre a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Antes disso, Deus estava julgando os deuses do Egito. Se você parar para analisar e ver, se você for estudar, você vai ver que cada praga estava julgando um deus egípcio. Você vê lá o rio Nilo, que se transformou em sangue. O Nilo era considerado ali um deus da fertilidade, mas quando ele se transformou em sangue, não houve mais fertilidade. Está comigo? Ali Deus estava julgando cada deus do Egito. Deus estava mostrando que ele era superior àqueles deuses. Cada praga Deus está mostrando. Só que Faraó não quis liberar o povo dele. Faraó endureceu seu coração e não quis liberar. Nós sabemos da história.
Mas aqui no capítulo 12, verso 1, Deus está mostrando o que iria acontecer na 10ª praga, porque a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Só que a 10ª praga iria alcançar tanto o povo de Israel, como os egípcios. E Deus está mostrando para o povo de Israel o que eles deveriam fazer. E Ele falou que cada um deveria ter um cordeiro para si, porque a 10ª praga, o anjo da morte iria passar sobre o Egito, tanto na casa dos israelitas e do povo egípcio. E Deus começa a dar algumas instruções para eles, porque o anjo da morte ele veio para o sacrifício. A 10ª praga ela se volta no sacrifício, e esse anjo da morte ele foi estabelecido para sacrificar. E eu decorrer no verso 14, vamos continuar lendo? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7, eu quero que você preste atenção comigo. Tomarão do sangue, fala comigo, sangue, e porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus está mostrando como seria a Páscoa. O que significa a Páscoa? Passar por cima. Então a 10ª praga seria o sacrifício dos primogênitos, tanto do povo de Israel, como do Egito. Irmãos, iria haver sacrifício nessa 10ª praga, mas Deus está mostrando que o cordeiro iria livrar, porque através do cordeiro teria sangue, teria sacrifício. E perceba que ele fala, Deus falando para o seu povo, que quando eles pegassem um cordeiro tinha que ser perfeito, tinha todo um parâmetro, irmãos, não era de qualquer forma. Tinha que ser perfeito, e quando eles pegassem, eles iam, do dia 10 até o dia 14, eles iriam guardar aquele cordeiro, depois eles iriam sacrificar e pegar o sangue, e iam colocar nos umbrais da casa. Eu não sei se você entende sobre isso, mas se você for estudar um pouco, você vai ver que o povo de Deus passou muito tempo no Egito, muito tempo escravizado, irmãos. Eu dei o exemplo aqui pela manhã, eu vou repetir esse exemplo. Eu sou nordestino, minha cabeça não engana, mas eu já estou um tempo aqui no Rio de Janeiro. Então, o meu falar é como se fosse carioca, eu até arrasto R. Mas se eu voltar para a minha terra natal, na terra onde eu nasci, eu vou falar do sotaque paraibano, porque eu sou da Paraíba. Você está comigo? Mas esse tempo que eu estou no Rio de Janeiro, eu já me acostumei com o falar de todo mundo. E aí, tranquilo, legal? Tudo bem? Então, eu já me adaptei. Preste atenção, os egípcios, eles tinham o costume, nos seus umbrais da sua casa, de ter deuses para guardar o seu lar. Então Deus está mostrando para eles que o sangue daquele cordeiro iria estar nos umbrais daquela casa, ou seja, mostrando para aqueles deuses que eles não tinham poder nenhum. E quando o anjo da morte viesse sacrificar, ele iria bater na porta e ia ver que ali já tinha feito um sacrifício. O sacrifício já tinha sido feito, então ele não podia entrar. Ele estava impedido por causa do sangue. O sangue impediu o anjo da morte. E a Bíblia fala, nós já sabemos, eu não vou me deter muito, irmãos, tem muitas coisas aqui para aprender sobre esse texto, mas eu quero me voltar ao Cordeiro Pascal, irmão. Eu não vou me deter a todos os rituais dos pães asmos, que é logo depois da Páscoa, que são 7 dias, a qual eles não comem fermentos.
fermento, que simboliza o pecado. Eu não vou me deter a isso, mas eu quero que você entenda sobre o Cordeiro Pascal. Aqui estava fazendo menção de Cristo, estava fazendo menção do Messias. Sabemos que era uma cultura judaica, e eles fazem isso até o dia de hoje, porque é algo perpétuo, é algo para sempre, e todo ano eles fazem isso. É algo que eles já pegaram para eles, porque Deus falou que eles deveriam fazer. E Jesus, ele não veio usurpar da lei, ele veio cumprir a lei. E a Bíblia fala que Jesus, ele morreu no dia da Páscoa. Perto ali da Páscoa, ali, ele foi oferecido como um sacrifício, o Cordeiro Pascal. Tudo aquilo que a primeira Páscoa ela está apontando, ela é sombra, irmãos. Hebreus 10:1 fala sobre isso. Depois você pode ler em casa. Colossenses 2, do 15 ao 16 também fala sobre isso. Que a lei é sombra daquilo que nós iríamos viver. Então a lei apontava para aquilo. Então a primeira Páscoa estava apontando para o sacrifício perfeito. Porque os judeus até hoje eles fazem esse sacrifício. Mas aquilo que Jesus ele fez por nós, não precisa mais repetir. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui tem algumas coisas que nós podemos aprender, irmãos. Você foi comprado por um alto preço. Essa palavra redenção quer dizer compra de uma propriedade. Quero que você abra comigo, por favor, lá em Gálatas, capítulo 4. Você achou? Quatro, não, 3. Aleluia. Cordeiro Pascal, irmãos. Ele foi imolado no nosso lugar. Se entendermos de fato o que ele fez por nós, irmãos, nós não vamos andar de qualquer forma. Gálatas 3:13, nós conhecemos esse texto, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no... Ele foi maldito em nosso lugar, irmãos. A lei já dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém deveria morrer, não um animal, mas um homem justo. Aí você lembra daquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, o descendente da mulher. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai destruir o poder dela. Vamos para Gálatas 4. Então você já entendeu que quem fosse colocado no madeiro era maldito. Você está aprendendo alguma coisa essa noite, irmão? Amém. Gálatas 4, verso 1. Diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4, quero que você preste atenção comigo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a... para resgatar os que estivessem sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então, no tempo certo, no momento certo, Deus enviou o seu Cordeiro. No momento certo, Deus enviou o Cordeiro perfeito.
aquele que iria nos tirar da lei, porque ele iria cumprir, ele cumpriu a lei, amém? Então, a Bíblia fala que aquele que está com o Senhor é um com ele, se ele cumpriu e eu estou nele, também eu já cumpri tudo. Ele se identificou comigo, com você, e a Bíblia fala claramente que Deus é um Deus de legalidade. Deus fez tudo legalmente. Ele esperou o tempo certo. Olha só, irmãos, preste atenção. O Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Ele falou lá em Gênesis que iria nascer um descendente da mulher. Ele esperou o tempo certo para cumprir a sua palavra. Ele esperou, ele fez tudo de uma forma mostrando para o homem. Ó, o sacrifício. O importante é o sacrifício, o sangue vai ser derramado, e lá na primeira Páscoa, Deus está fazendo menção daquilo que Cristo iria fazer na Páscoa, como o Cordeiro de Deus, porque na Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus, tanto é que ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que se identificou comigo, com você, a qual ele nasceu sob a lei, para cumprir a lei, porque ele não foi achado dolo em sua boca. Ele é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. Ele cumpriu todo o protocolo de um Cordeiro perfeito. Só que ele não era um animal, ele era um homem. Ele despojou da sua glória, decidiu morrer por mim e por você, se colocando no nosso lugar, mesmo nós não merecendo. Ele nos fez merecedor. Como não servia um Deus maravilhoso como esse? Eu não merecia, eu estava longe, eu estava sujo por causa do pecado, mas ele olhou para mim de tal maneira, com um olhar de compaixão, e falou, eu vou morrer por ele. Então naquela cruz, quando ele padeceu, ele estava me vendo aqui hoje, ele estava te vendo, ele estava vendo seu familiar, porque 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que é o desejo de Deus que todos sejam salvos, e tenham pleno conhecimento. Então a salvação está para todo mundo, porque o Cordeiro foi morto por todo mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está disponível para todo mundo. Basta tomar posse pela fé e participar dos benefícios da salvação. Porque Romanos fala sobre o que é salvação: crer com o coração e falar com a sua boca. Romanos 18, 8, 9, você pode ler em casa. Então aqui está falando aquilo que Cristo ele veio fazer, ele veio cumprir. Então todo o Antigo Testamento está apontando para ele, está falando dele. Irmãos, de Gênesis e Apocalipse, faz menção do Cordeiro de Deus, faz menção daquele que iria te substituir, me substituir, porque eu não poderia com a minha força, não tinha como. Deus olhou e viu, ninguém é capaz, ninguém pode, porque a cédula, o preço, irmãos, foi pago. Ele cravou naquela cruz. Qual era o preço? O sangue. Qual era o preço? A vida, porque a vida representa o sangue representa a vida. Se uma pessoa sofrer um acidente e perder todo o seu sangue, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, irmãos. Preste atenção, quando o primeiro homicídio que aconteceu, Caim e Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por justiça. Quando ele morreu, quando seu irmão matou ele, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por justiça. Quanto mais o sangue de Jesus, irmãos, quando ele desceu no nosso lugar, irmãos. A morte não pôde prendê-lo porque o pecado não era dele. Se cumpriu aquilo que Deus falou, e ele esmagou a cabeça da serpente. Porque só poderia ir para o inferno quem tivesse pecado. Mas a Bíblia fala lá em 1 Pedro, abre comigo por favor. Pedro 2,9. Diz assim o texto: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus,
vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Vamos para o verso 21, diz assim: porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais suas pisaduras. Ele não cometeu pecado, nem sua boca se encheu engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Verso 4, eu quero que você caia como revelação esse verso 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque éreis como os desgarrados, como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de todas as almas. Naquele momento que ele pegou o meu pecado, o seu pecado, ele carregou, irmãos. E nós lemos em Gálatas que quem estivesse no madeiro era o quê? Maldito. Toda a maldição estava sobre quem estava no madeiro. Mas a Bíblia nos diz que ele é o Cordeiro perfeito, nele não houve pecado, mas ele carregou os nossos pecados. Ele pegou os nossos pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos tirou das trevas para a luz. Nós não éramos povo, mas nos tornamos através de Cristo Jesus. Ele derrubou a parede que nos impedia. Ele falou em João que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostrou o caminho, porque ele é a verdade, ele é a vida. Colossenses 1,13 diz que Deus nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, através de Cristo. E aqui nós lemos em 1 Pedro que nós devemos seguir suas pisaduras. Irmãos, o Evangelho é uma vida de renúncia. Que caia como revelação para você, irmãos. Porque um dia nós não éramos nem povo, irmãos, ele nos fez povo. Ele nos chamou para andar em justiça, em retidão, porque alguém pagou por nós. Ou seja, o pecado hoje não tem mais domínio sobre nós. Abre comigo um texto, não estava no script, mas vamos lá. Deus quer abençoar alguém aqui essa noite. Romanos, capítulo 8. De repente você está aqui e você ainda não compreendeu o Cordeiro Pascal. Eu vou te mostrar um pouco aqui. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse está aqui é presente contínuo, irmãos. Presente contínuo, está presente contínuo, não sai, está nele, está firmado nele. Não há condenação, não existe condenação, porque ele pagou toda a condenação. Naquela cruz ele pegou todo o pecado, ele carregou. Ele levou, irmãos. Está tudo pago já, irmãos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que o homem natural está preso no pecado. Ele precisa entender sobre o Cordeiro Pascal, que alguém já morreu por ele, que existe salvação para ele, que existe uma vida de justiça para ele, porque a lei do pecado está escravizando ele, irmãos. E um dia nós estávamos nessa lei do pecado, nós não conseguimos sair do pecado, irmãos. Mas um dia, quando nós conhecemos a Jesus, o Nazareno, o filho da irmã Maria, irmãos, ele nos tirou dessa condição. E se eu estou nele, se eu permaneço nele, não há mais condenação para mim. Não quer dizer que eu vou viver de qualquer forma, pelo contrário, eu vou imitar as suas pisaduras, as suas pegadas. O que ele fez? Ele viveu 100% para Deus, não foi 99,9%. Não, ele era intenso para com Deus. E ele nos deixou um legado, irmãos. Ele deu a vida dele por mim, por você, para que possamos viver, não nós, mas ele. Então, quando eu entendo sobre o Cordeiro Pascal, eu entendo que existe uma responsabilidade para mim. Todos os dias, eu preciso entender sobre esse sacrifício. Todos os dias eu preciso viver renúncia. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já foi vencido, somos nós mesmos. O velho homem tenta bater na minha porta, na sua porta, irmãos. Sim ou não? E precisamos resistir
Continuar jogando areia no homem que já morreu e viver para Cristo todos os dias, irmãos, porque alguém morreu por mim. Se você um dia for no cemitério e você for escavar alguém que morreu, algum parente seu, e você tirar ele daquela condição, irmãos, vai ter mau cheiro. A velha criatura fede, irmãos. Quando eu entendo o sacrifício de Cristo, quando eu entendo o que Ele fez por mim, o que Ele padeceu, irmãos, eu não vivo de qualquer forma não. Alguém morreu por mim, alguém se sacrificou por mim. Ele não merecia, ele nem merecia estar lá, mas Ele decidiu. Como eu vou viver de qualquer forma? Ei, o cordeiro foi imolado, já houve sacrifício. Qual a minha postura? É celebrar essa Páscoa. Todos os dias. Cristo ressuscitou, irmãos, Ele está vivo. E Ele nos deu a responsabilidade de viver a sua vida. Ele trocou conosco. Estávamos mortos com os pecados. Ele pegou os nossos pecados e nos deu vida, para que possamos viver a vida dele. Porque Ele começou o seu ministério e nos deu o bastão para continuarmos. Irmão, de fato, se nós entendermos aonde nós estamos e quem nós somos, nós não vamos viver com mimimi não, irmãos. E cada dia, irmãos, cresce o número de pessoas desviadas. É triste falar isso. Eu gosto de evangelizar, eu gosto de fazer o evangelismo. E às vezes quando me deparo no evangelismo, quantas pessoas afastadas, quantas pessoas desviadas, porque não entenderam o sacrifício pascal. Não entenderam que o homem é falho, o homem erra. E a pessoa fica com tudo aquilo que o homem fez por ela. E esquece que Cristo, que é o Cordeiro perfeito, que não erra, morreu por ela. E a pessoa, porque se decepcionou, não estou falando que nós vamos tripudiar das emoções da pessoa. Irmão, mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para essas coisas e falamos, isso é muito pequeno diante do Cordeiro de Cristo. Isso é muito pequeno daquilo que Ele fez por mim. Irmãos, há 14 anos que eu vivo esse Jesus. 14 anos que eu vivo uma vida de renúncia. Eu sei o que é renúncia. Eu sei o que é viver para Cristo, irmãos. Eu não estou falando que eu sou melhor que você não, irmãos. Mas nesses 14 anos, eu entendi o que é perseverança. E quantas situações eu tive para chutar o pau da barraca, irmãos, se você pode entender assim. Quantas vezes vieram pressão, irmãos, e quando eu olhava para Jesus, irmãos, Ele merece todo o meu esforço. Isso não é nada diante daquilo que Ele padeceu por mim. O que é isso? E eu transformava em força, irmãos, aquela fraqueza. Porque o Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Irmão, já está tudo disponível para mim e para você. O que tem te parado? O que tem te impedido, irmãos? Olha para o Cordeiro Pascal que já foi sacrificado. Olha para a vida de Jesus, irmãos. O nosso maior exemplo é Cristo. Aqui nós anunciamos Cristo. É Jesus que é anunciado aqui, irmãos. Ele é o centro de tudo para nós. Ele é o centro da nossa mensagem. Nós oramos no nome dEle. Nós nos reunimos para dar glória a Ele. Estamos aqui celebrando a Páscoa porque Ele morreu por nós e Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Não estamos aqui cumprindo um protocolo não, irmãos. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que imitam o Mestre. Você está aprendendo alguma coisa essa noite, irmãos? Oh, aleluia, irmão, Jesus é muito bom. Quero que você abra comigo, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Então aprendemos sobre a primeira Páscoa que estava apontando, não vou me deter a tudo aquilo que a primeira Páscoa, ela tem como requisito, como ordenança. Quero que você entenda que estava apontando para o Messias, amém? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a Páscoa, não com fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asnos da sinceridade e da verdade.
Irmãos, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós temos uma vida de santidade. Santidade não saiu de moda não, irmãos. Santidade é a marca do cristão. Então está falando aqui, Paulo está instruindo, ele está trazendo uma correção para os irmãos de Corinto. Eu quero que você entenda o que Paulo está trazendo como revelação para os irmãos de Corinto. Ele está dizendo que o Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Vamos ler o verso 1. Diz assim, para que você possa entender. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade de tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosses tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, no nome do Senhor Jesus, reunido vós, o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é de boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então Paulo está trazendo uma correção para os irmãos de Corinto. O cordeiro já tinha sido sacrificado, mas eles estavam vivendo de uma forma contrária da palavra. O cordeiro morreu por nós, mas não é para vivermos de qualquer forma. E eles estavam vivendo de qualquer forma, ao ponto de que um desses irmãos estavam tendo relação com sua madrasta. Que isso, irmãos? Nem o mundo estava vivendo isso. Então Paulo está trazendo uma correção para eles. Irmãos, vivam sem o fermento. O fermento simboliza pecado. O fermento simboliza o erro, irmãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo está trazendo uma correção para os irmãos de Corinto. Acaso não sabeis que o Cordeiro Pascal já foi imolado? Irmãos, o que estamos fazendo é sério. Não estamos brincando de ser crente. Ou você está brincando? Tem alguém aqui brincando de ser crente? Não, irmãos. E Paulo está trazendo uma correção dura, irmãos, dizendo que entregava aquele irmão a Satanás para que possa destruir a carne, mas que o Espírito seja salvo. Olha só o que está acontecendo na igreja, a qual o Cordeiro foi imolado, a quem Deus enviou o Cordeiro, a quem não é mais para viver sobre o fermento. Irmãos, Deus não nos chamou para andar com fermento. O pecado, irmãos, traz dano. Essa mensagem tem que ser pregada, irmãos. Nós não estamos aqui para massagear o seu ego, mas para ministrar a verdade, que não combina o cristão com o pecado. Não faz mais combinação conosco, não combina mais conosco. Então eu fujo do pecado, eu não me associo ao pecado, ao fermento, aquilo que me afasta de Deus, porque alguém morreu por mim, o Cordeiro foi imolado por mim, ele morreu no meu lugar, para quê? Para eu viver de qualquer forma? Uma graça barata, que as pessoas vivem como quer, irmãos? Não é assim que a palavra fala. Nós somos salvos pela graça, amém? Mas alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço por nós. E o preço foi sangue, sua vida, imolada por nós. Você está entendendo, irmãos? O que é celebrar a Páscoa? É você entender que você tem um posicionamento diante do Senhor, irmãos. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, que nós ministramos a palavra, irmãos. Não estamos aqui para trazer palavras simplesmente para massagear o seu ego ou você ficar alegre, não, irmãos. Estamos aqui para anunciar a mensagem que estamos vivendo nos últimos dias. A cada momento precisamos nos agarrar com as verdades, porque as pessoas estão adormecidas no pecado. Quantas pessoas você conhece que está adormecido no pecado? Quem aqui já arrancou o dente?
Algumas pessoas eu também já arranquei, irmãos. E quando eu vou lá para fazer aquele processo, a dentista ela aplica uma anestesia em mim, e em você também, você que tirou. E fica dormente uma parte do nosso rosto. Irmãos, as pessoas estão adormecidas no pecado. Estão vivendo de qualquer forma. Estão, de fato, nem aí. Por quê? Elas não entenderam ainda sobre o sacrifício. E a nossa vida vai ser uma mensagem para elas. A nossa conduta de renúncia vai ser uma mensagem para elas. Olha o monte de Cristo que tem aqui. Irmãos, você é Jesus. Você acreditando nisso ou não, irmãos? Você é Jesus aqui na terra, irmãos. Você é a continuação do ministério de Jesus. O que estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu? Como está a nossa vida, irmãos? Vamos celebrar a ceia, o Cordeiro Pascal, dar graças ao Senhor. Mas como está a nossa vida, irmãos? Precisamos fugir do fermento, irmãos. Jogar fora o fermento não combina mais conosco. E Paulo está trazendo uma correção para os irmãos, dizendo para eles: vocês não entenderam ainda sobre o sacrifício, aquilo que Jesus fez por vocês, o cordeiro que Deus deu. Irmão, você foi comprado com um sangue precioso. Você não é mais dono do seu nariz. Você tem um dono agora, irmãos. Você deve viver para Ele intensamente. E os últimos dias têm levantado pessoas que têm se perdido. A Bíblia fala: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, fica vigilante na sua vida. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está a sua meditação na palavra? Como está o seu testemunho, irmãos, no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Ei, o cordeiro já foi imolado, irmãos. Cristo deve ser revelado através de mim e de você, com as nossas condutas. Quem é você no seu trabalho? O que você fala, você cumpre? Irmãos, é tempo de meditação, é tempo de ajuste, é tempo de fato entendermos aonde Deus quer que nós chegamos. Aleluia. Já estou finalizando, irmão, fica tranquilo. Abre comigo lá em Hebreus. A mensagem está totalmente diferente de manhã, irmãos. Porque Deus quer alcançar algumas pessoas aqui, irmãos. Eu sou só o vaso. Continue me amando. De repente você está aqui e queria ver uma palavra maravilhosa, mas receba a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 11. Quem estava pela manhã está percebendo que a mensagem mudou. Sempre muda, né? Que Deus quer alcançar as pessoas, irmãos. Aleluia. É tempo de se posicionar, irmãos. João Batista foi a voz que clamou no deserto. Nós somos as vozes que vamos clamar na nossa casa, na nossa rua. Vamos anunciar, na verdade. Verso 11. Hebreus 9:11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, fala comigo, sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Na antiga aliança, quando você for estudar em Levítico, você vai ver sobre o sacrifício, que Deus separou um povo para o sacrifício. E você vai ver que existia uma condição para o sacrifício, tinha que ser uma pessoa separada para aquilo. O sumo sacerdote, só ele que entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício dele pelo povo. E Deus perdoou por um ano o pecado do povo e dele também. Para você ter noção, se aquele sumo sacerdote tivesse algo de errado, quando ele estivesse indo levar o sacrifício, o sangue de um cordeiro, ele tivesse algo de errado, irmão, ele estivesse em pecado, ele era fulminado. Tanto é que, se você for estudar, você vai ver que quando o sumo sacerdote ele ia, ele tinha algo amarrado nos seus pés, como que um sino.
Se ele fosse lá e estivesse fazendo barulho, estava tudo bem. Mas se não houvesse mais barulho, irmãos, ele iria ser fulminado, porque Deus não compactua com o pecado. E quem foi separado para o sacerdote, para o sumo sacerdote, tinha que ser alguém preparado, irmãos. Não era qualquer pessoa. Então Jesus, através da sua vida, ele sendo o Cordeiro de Deus, ele sendo o sacrifício vicário, o substituto nosso, ele como sumo sacerdote, ele adentrou no Santo dos Santos, não feito por homens, e ofereceu a Deus o seu sangue, derramado por nós, a qual nos trouxe redenção, a qual nos comprou, a qual nós não somos donos de nós mesmos. Por isso que Pedro fala que nós somos sacerdócio real. Irmão, você não é qualquer coisa. De repente você está aqui, você sempre ouviu, você não vai dar em nada, você não tem valor, mas eu quero te trazer uma revelação essa noite. Você é o melhor de Deus. Você é importante para Deus. Deus te ama de uma forma tal, a qual lhe deu o que ele tinha de mais precioso, seu único filho. Quando você entender o amor de Deus, irmão, você vai começar a mudar. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Você vai começar a olhar para Deus e vai mudar essa frase. Você falar, não, Deus me ama. Eu sou amado por Deus. De repente você está aqui, você sofreu, eu percebo isso. Sofreu com essas mensagens, essas verdades que alguém lançou sobre você. Irmão, Deus falou para você, tira isso da sua mente. Você é importante, você é especial, você tem valor. Quero que valorize aquilo que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É uma música, irmãos. Eu não sei cantar, senão vou atrapalhar a música. Valorize, irmãos, aquilo que Deus fez por você. Você é especial, você é importante, você é de alta valia para Deus. Que Deus te amou de tal maneira. E a Bíblia fala que Jesus, ele adentrou o Santo dos Santos. Ele ofereceu a Deus e ele nos resgatou. Está comigo, irmãos? Quero que você abra comigo lá no Evangelho de João. Aleluia. Já estamos finalizando a mensagem, amém? João capítulo 19. Aqui fala sobre a crucificação de Jesus. Eu vou me atentar com você no verso 31. Aqui Jesus já tinha sido sacrificado. E vamos ver o que aconteceu aqui no verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele tinha sido crucificado. E chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estavam mortos, não lhe quebraram as pernas. Aqui está se cumprindo algo que Deus falou lá em Salmos 34, 20, verso 34, aqui de Mateus 19, de João 19, vamos continuar a leitura. Mas os soldados lhe abriram o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Quero que você pule comigo lá para o verso 20, por favor. Aqui Jesus ele já morreu, ele foi, já estava morto. Vamos ver o verso 1, João 21, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os discípulos, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outros discípulos correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro.
e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou ao sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então também entrou outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11. Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: o Senhor. Se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E nós já sabemos o que aconteceu. Ele ressuscitou, irmãos. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele morreu como um cordeiro, aquele que iria nos substituir, mas ressuscitou como um leão. Eu não sei se você já viu aquele canal sobre Discovery, fala sobre animais. O leão é o único animal que, quando ele ruge, ele estremece o outro que está ouvindo. Ele tem esse poder, irmãos, de amedrontar com o seu rugido. Irmãos, nesse momento que Jesus, ele pegou o nosso pecado, ele foi lá no inferno, ele pagou a sentença que nos aprisionava, e ele rugiu lá, irmãos, aonde a morte não teve o poder de segurá-lo, porque o preço já havia sido pago, o seu sangue estava derramado, ele nos comprou, ele nos trouxe de volta. E ele está falando para Maria Madalena: mulher, por que choras? Eu já havia anunciado que eu iria ressuscitar. Irmão, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele nos resgatou. E a Páscoa, o Cordeiro Pascual já foi sacrificado, irmãos. Todos os dias Jesus nasce para mim e para você, irmãos. Todos os dias nós vivemos Cristo. Todos os dias, irmãos, Ele ressurge em mim e em você. Ele pagou o nosso preço, irmãos. Ele nos comprou. Você é precioso, você é valioso, você é importante. Ele decidiu, irmãos, pagar esse preço, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte não pôde detê-lo, não conseguiu segurá-lo, porque Ele não tinha pecado. Ele morreu no meu e no seu lugar, para nos dar vida, e vida eterna. Está comigo, irmãos? Irmãos, que saímos daqui entendendo o sacrifício, porque ao decorrer dessa mensagem, você está com a responsabilidade, irmão, de viver Cristo, de viver o Cordeiro Pascal, de viver Jesus, irmãos, lançando fora todo o fermento. Deus não te chamou para o fermento, Ele te chamou para andar em justiça, Ele te chamou para viver uma vida reta. Que Cristo seja forjado em nós, irmãos, todos os dias. Que a cada dia você possa acordar e ser melhor que ontem, e amanhã ser melhor que hoje. Todos os dias, irmãos, uma renúncia. Todos os dias, irmãos, vivendo Cristo de fato, vivendo uma vida de renúncia, porque o preço já foi pago, Cristo já morreu, irmãos. Que possamos viver Ele
todos os dias, irmãos. Que essa mensagem continue ecoando no seu coração, porque o maior sacrifício foi naquela cruz, irmãos. Estava todo mundo sacrificando o cordeiro, porque era costume dos judeus. Naquele costume dos judeus, ao qual Deus estabeleceu a Páscoa, Deus estava mostrando o sacrifício perfeito, a qual não é sangue de bodes, nem de animais, mas é o sangue de Jesus, que nos purifica e não precisa mais repetir esse sacrifício. Irmãos, que de fato possamos cair na consciência, irmãos, de quão grande responsabilidade é ser cristão. Ser cristão não é um rótulo ou ser gospel, não, irmãos, é viver Cristo todos os dias. Qual Cristo você tem vivido? O que você tem representado? Que você possa levar essa mensagem, irmãos. Que você possa continuar com essa mensagem, porque quando acabar essa mensagem, você é o pregador do seu dia. Vai ter oportunidade para você viver Cristo. Irmãos, as pessoas estão padecendo. Estamos em um tempo onde o medo tem tomado as pessoas. Nós não vamos trazer só mensagem de esperança, mas vamos trazer essas mensagens, irmãos, de arrependimento. Irmãos, esse ano vai ser o ano onde vai haver uma grande colheita. Uma grande colheita, irmãos. Em meio a esse quadro que estamos vivendo, irmãos, vamos levar uma mensagem de paz, sim, mas uma mensagem de arrependimento. As pessoas precisam se consertar, irmãos. E Cristo é a resposta para a humanidade. Cristo é a resposta para os problemas. Ele é a solução do pecado. Ele é o antídoto do pecado. Porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Quantas pessoas nós podemos alcançar? Estamos aqui um número aproximadamente de 30 pessoas ou 40. Imagina só se cada um alcançar uma pessoa, se cada um viver Cristo. Irmãos, nós vamos levar essa mensagem de salvação através da sua vida. Porque a maior pregação é a sua vida. A maior pregação é o seu testemunho. Irmãos, fica atento com a sua vida. Guarda a sua vida, irmãos. Estamos nos últimos dias. Coisas têm se levantado, irmãos. E o medo tem se apossado de muitas pessoas. Irmãos, nós não estamos brincando. Eu não estou brincando, irmãos. Eu estou levando Cristo a sério. Eu sei que você também. Mas que possamos continuar compartilhando essa salvação. Fica de pé em nome de Jesus.